Fala, meus queridos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje estamos aqui apenas eu. Infelizmente, a gente teve um probleminha aí com relação à nossa agenda e a agenda do estúdio aqui da Comunhão, que está em obras. Eu estou aqui meio que num cenário improvisado, então vocês vão sentir aí uma diferença na qualidade da câmera. Aqui eu montei a luz parecida, mas está numa situação diferente. Porque daí a Camila acabou que a gente não conseguiu organizar para conseguir ter uma agenda para a gente poder gravar virtual. E o estúdio aqui está em obra e eu meio que fiz uma gambiarra aqui para conseguir gravar, mas a gente está aqui para poder disponibilizar o episódio para vocês. Mas explicada a situação, vamos para o tema de hoje, né? Você já ouviu falar, você já tem isso na sua casa espírita? Arte espírita. Já ouviu falar? Já ouviu? Já viu? Já participou de algum grupo de arte espírita? Tem arte espírita na sua casa? Vai pensando aí, vai pensando se você já participou, se já viu alguma vez. Se você tem na sua casa espírita, então já deixa aqui embaixo. Se você gostaria de ter também, deixa aqui embaixo na descrição, porque é muito legal a gente saber o feedback de vocês sobre essas coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte espírita e eu encontro vocês depois da vinheta para a gente começar falando sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Arte espírita, né? Primeiro temos que, né, definir aí algumas coisas, né? O que seria arte espírita, o que é? Existe arte espírita, ou então é espiritismo na arte, como é que é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou contar aí algumas curiosidades, para quem não sabe, eu também toco, toco violão e guitarra, e arranho um pouquinho no piano. E durante muitos anos eu toquei aqui numa banda espírita aqui em Brasília, que a gente tocava muito aqui em vários centros aqui em Brasília e em torno. E eu até hoje sou muito envolvido com essa questão de arte por estar na parte técnica, né? Como eu já falei em outros episódios, eu trabalho, né, na área de audiovisual, então constantemente eu estou fazendo transmissões de eventos artísticos espíritas e não espíritas, né? Mas muitos eventos espíritas eu participo da parte técnica, então eu estou muito em contato com esse lado aí. Eu resolvi trazer um pouco da minha experiência e também um pouco das curiosidades que eu sei, que eu vi aí nesse mundo. Então eu trouxe hoje um livro, né? Estou com ele de forma digital aqui, então não se incomoda de mim quando eu vou olhar aqui para baixo para ler o livro na minha tela aqui. Mas é um livro muito legal, muito interessante, que é de Leon Denis, que ele é meio que um compilado de vários artigos que tem da Revista Espírita, né? E ele pegou vários compilados que fazem menção à arte espírita, né? Falam sobre arte espírita. Sobre, na verdade, o livro é Leon Denis, né? É o autor, e é O Espiritismo na Arte. Aí tem várias citações de espíritos, os espíritos contam, né, alguns exemplos de arte espírita, tanto aqui na Terra quanto, né, no plano espiritual, em outros planetas. Então é bem interessante. Se você estiver interessado, aí procura aí na sua livraria de preferência, ou então, às vezes, para você conseguir ler a propagandinha aqui na internet, né, ler a sinopse na internet para ver se te interessa, para depois você procurar comprar a versão física. Ou então, se tiver a versão digital, eu desconheço, mas se tiver a versão digital para comprar também, fica aí a indicação, o Espiritismo na Arte, de Leon Denis. E eu vou ler aqui alguns trechinhos e a gente vai discutindo juntos, né? Vocês vão falando comigo aí nos comentários, se vocês puderem. Ia ser bem legal ter o feedback de vocês. Então vamos lá. Esse livro é muito legal, porque ele traz a visão de Leon Denis, né? Tem alguns textos de Leon Denis falando a respeito, mas ele também traz algumas citações de alguns espíritos e alguns exemplos. Mas eu acho bem legal também, porque ele dá algumas definições bem claras pra gente sobre espiritismo e sobre arte no geral, né? Então, eu gosto muito porque daí tira um pouco aquela questão subjetiva que a gente tem da arte, né? Óbvio que tem muita subjetividade ainda, né? A arte é algo subjetivo, mas eu digo no sentido de definição, de conceituação sobre arte, né? O espiritismo na arte, né? Então, no primeiro capítulo, na primeira parte, assim, ele já coloca meio que esse conceito de arte, né? Essa definição de arte. Vou ler aqui para vocês os primeiros 2 parágrafos. É assim, ó, ele fala: a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de um grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria de nós. Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece nos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira ao nosso de gênio, aos homens de gênio, perdão.
Então você vê que aí ele coloca como se a arte fosse a beleza, né, dos atributos divinos, é uma manifestação dessa beleza dos atributos divinos, né, da beleza de Deus mesmo, né? E eu acho isso muito legal, porque se for parar para ver, né, obras artísticas num geral, não só espírita, né, não só no conceito, no contexto espírita, mas num contexto geral, né, mundial, além da gente ter obras que são obras consideradas religiosas, né, que se manifestam a favor, ou então glorificam algum tipo de divindade ou algo do gênero, né? A gente também tem muitas obras que contemplam a natureza, né? E é isso. Eu acho legal que ele coloca essa citação, porque a gente às vezes fica mas tá, né, arte espírita, né? A gente tem muito esse conceito de arte espírita, mas na verdade é mais o conceito do que o Leon Denis traz no livro, né? De espiritismo na arte, né? Porque a arte não é algo exclusivamente espírita. O que eu diria que a gente coloca como arte espírita, minha interpretação. É uma arte que é feita, é produzida, é pensada num contexto espírita. Então, às vezes, produzida por artistas espíritos, por artistas espíritas, produzida por artistas espíritas e pensada para um público espírita, né? Então, para mim, isso seria o que seria arte espírita, mas num quesito de gênero, característica, tipo de manifestação, não tem limitação, porque a arte, ela se manifesta de várias maneiras, né? Então, a gente tem música, a gente tem arquitetura, a gente tem literatura, a gente tem artes visuais, artes plásticas, então a gente tem várias manifestações artísticas e todas elas podem ser consideradas espíritas, né? Então, na verdade, não é sobre a arte espírita, e sim sobre a interação do espiritismo na arte. Isso é um conceito que ele traz bastante, né? É uma visão que ele traz bastante, não exatamente com essas palavras, não exatamente com esse tom, né, de tentar definir o que é arte espírita, que eu tô só fazendo uma elaboração para a gente não ficar com essa de então, isso aqui é arte espírita, isso aqui não é, né? Chegar no comentário, essa música aqui é espírita, essa música não é. Não, na verdade, a arte é arte, e ela se expressa de várias maneiras. A gente simplesmente fala de arte espírita quando a gente está querendo dizer de arte produzida num contexto espírita e para um público espírita, né? Mas ela pode vir de vários gêneros, vários tipos, várias formas, né? Então, eu acho isso aqui muito interessante que ele colocou aqui no início, sobre o que é a arte, né? O que é essa beleza dos atributos divinos expressados através da nossa arte. Mas ele também, em vários momentos aqui do texto, ele também fala que a gente, ainda aqui na Terra, a gente ainda está um pouco limitado, né? Pela nossa questão do apego material, né? E também da nossa limitação, às vezes, de pouca experiência, de ver pouco ainda a obra de Deus em sua totalidade, né? Então acaba que a nossa visão da arte fica meio limitada, porque a gente tem tanta coisa do universo, tanta coisa bonita no universo que a gente ainda não viu, que quando a gente vê, nossa, aí as obras de arte, né, vão ser infinitas e infinitamente maiores também, né? Infinitamente mais belas. Então é bastante coisa. Então eu vou aqui agora para outro trechinho que eu achei interessante, que ele coloca, né? Agora um pouco mais sucinto ainda, né? Dizemos que o objetivo essencial da arte, ou seja, agora estamos falando do objetivo da arte, né? É a procura e a realização da beleza. Ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e conquista da beleza, a fim de realizá-lo no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Então você vê que o objetivo da arte que ele coloca aqui, né, é a procura e a realização da beleza, né? Então é mais ou menos o que ele colocou ali em cima, né, que é a questão do que é arte. A arte é uma manifestação da beleza. E o objetivo dela é continuar explorando essa beleza, é continuar manifestando, é continuar explorando cada vez mais a beleza do universo, a beleza de Deus. Porque a arte, de certa forma, pode ser também uma representação, pode ser também uma manifestação mesmo de Deus, de certa forma, porque né, sabemos que Deus é tudo, né? Deus está em todas as coisas, inclusive na arte. Então é uma maneira sensacional de se ver assim a arte e de também de pensar em como implementar ela dentro do nosso contexto espírita, né? A gente ainda, como espírita, na minha visão, né, a gente ainda tem, não tem tanto espaço assim na arte, né? Apesar de termos grandes artistas espíritas, apesar de termos grandes apresentações, grandes eventos voltados para a arte, né? Aqui no Brasil, principalmente. Mas a gente ainda tem, eu acho que ainda a gente tem como expandir muito mais, né? Colocar muito mais arte aí. E se você, por acaso, vem de uma casa que não tem um grupo de arte, né?
que ainda não tem, né? Não tem música, não tem teatro, não é algum tipo de manifestação artística. Por quê? Por que não abrir um, né? Por que não incentivar a procura disso, né? Às vezes você é uma pessoa. Isso acontecia muito comigo, né? Quando eu tava, né? Principalmente quando eu tava começando a tocar, porque eu, né, já estou no espiritismo há muitos anos, né? Eu cresci dentro do espiritismo. Então, desde jovem, eu comecei a participar de encontros, né, espíritas de jovem, e nesses encontros, né, vários trabalhos para jovem no geral, é muito comum ter música espírita. Eles usam na música, né? Nós, como os evangelizadores, né, utilizamos muito da música para poder chegar ao jovem, né? Então, eu tive muito contato muito cedo com música e com músicas, né, espíritas, né, que tem letras doutrinárias, que tem letras voltadas ao público espírita. Mas tem muitas pessoas que vêm, né, que muitas vezes vêm para o centro, vêm estudar, ou então que estão conhecendo ainda o espiritismo, estão só ainda se decidindo se vão querer seguir nos estudos mais profundos, essas pessoas muitas vezes não conhecem, e isso acontece em todo o centro, né? E aqui na Comunhão, como é um centro muito grande, acontece ter pessoas de vários tipos, né? Pessoas que estão realmente começando, pessoas que já estão há muito tempo, e era muito comum quando eu ia me apresentar, né? A gente fazer a harmonização aqui no auditório da casa, né? Principalmente para as crianças, e era muito comum as pessoas me abordarem, nossa, que essas músicas aí que você tocou são da onde? É de quem? De onde surgiu, né? E daí, não, são músicas espíritas. Ué, aí perguntavam, nossa, mas existe música espírita? Existe arte espírita? E a gente, sim, existe, tudo mais. Então, realmente é algo que ainda não é tão divulgado quanto poderia ser, né? Então, é algo a se pensar ainda, a gente começar a tentar colocar um pouco mais de arte aí na nossa vida e levar, às vezes, né, exemplos. Eu também já usei muito em sala de aula, já vi várias pessoas em vários eventos também que eu participei, isso acontece, de às vezes pegar músicas que não são produzidas no contexto espírita, mas que abordam, tem uma letra que tem um caráter, às vezes, doutrinário, que encaixa num caráter doutrinário muito forte, e levar isso para dentro, porque acaba que é um meio também de você conectar um pouco da familiaridade que a pessoa tem com alguma coisa lá fora, às vezes alguma música que ela ouviu lá fora, de repente ela escuta aqui dentro, só que com essa análise, com esse contexto espírita atrelado, e daí a pessoa fica fascinada, né? Porque às vezes nunca viu a música ou a manifestação artística em si por aquele contexto, por aquela visão, né? Então é bem interessante esse ponto. Mas vamos continuar aqui com a nossa leitura. Deixa eu abrir de novo aqui meu livro. Desculpa aí essas transições assim, mas é como a gente tá sozinho e a gente tá, né, fazendo tudo de uma vez. Então, aqui tem mais um trechinho que eu separei pra gente que é bem interessante, porque talvez vocês que sejam mais antigos da doutrina, que vocês estejam mais antigos no canal, já ouviram falar, né, de algumas questões artísticas em outros planetas do sistema solar. E aqui eu trouxe um trechinho só a fim de curiosidade, falando sobre um pouco sobre isso, né, sobre a arte em outros planetas, né. E daí ele coloca aqui, em um grau mais elevado, por exemplo, nas materializações de espíritos, a vontade destes cria formas, rostos, vestimentas, atributos semelhantes àqueles que possuem na Terra e que permitem reconhecê-los e identificá-los. Nesse caso, o pensamento, ajudado pela lembrança, reconstitui os detalhes da existência que lhes eram próprios, vestuários e tudo mais. A vontade lhes dá a consistência necessária para impressionar os sentidos dos observadores. Não é conveniente procurar em outro lugar explicação desses fenômenos que se não conhecidos de todos os espíritas experientes. Nossos guias nos asseguram que no espaço encontramos as arquiteturas mais estranhas, mais variadas, pois eles ultrapassam em grandiosidade e em beleza todas as criações dos nossos sonhos. Temos, sobre esse ponto, os testemunhos mais precisos de Raymond, o filho de Oliver Lodge, construiu uma pequena casa no campo de acordo com seus gestos terrestres. Os espíritos Mozart, Victorien Sardou e outros construíram palácios ornados de plantas e de flores. Antigos arquitetos terrestres dizem-nos edificam santuários onde se celebram os ritos de tal ou tal culto. Os espíritos se comprazem em reconstituir meios semelhantes, porém superiores em beleza, àqueles que frequentavam a Terra, e isso com muita facilidade. Ou seja, né, só para resumir o que ele falou aqui, né? Ainda tem um trechinho, ó. Por quanto eles podem dispor de materiais bem mais flexíveis e bem mais maleáveis. Então ele está falando aqui que, né, aqui na Terra a gente meio que, de certa forma, tenta, né, imitar, de certa forma, o que está sendo feito, né, no plano espiritual. E que lá eles têm acesso a recursos, a materiais, né, muito mais maleáveis, muito mais sutis. Então, e também eles têm, além disso, uma referência muito maior. A gente que trabalha com arte, né,
tem muito isso. Talvez se você já teve algum contato, por exemplo, com algum designer, com algum editor de vídeo, que é o meu caso, ou então às vezes com algum músico, alguém das artes em geral. Sempre que você vai solicitar alguma arte, que você vai pedir alguma arte, ou algo que envolva algum tipo de habilidade artística, a pessoa muitas vezes vai te perguntar qual é a referência que você tem, né? E isso é essencial, porque a gente, como música, a gente, como música, como artista, a gente acaba usando muito de referências, e muito da nossa arte, ela é desenvolvida pelas nossas experiências, ela é expressada através das nossas experiências e das nossas referências, né? Então, quanto mais referência a gente tem, maior é o repertório que a gente tem para usar quando a gente está produzindo a nossa própria arte, quando a gente está também produzindo arte para os outros, né? E a gente, como, né, ainda está aqui na limitação terrena, né, a gente acaba sendo um pouco limitado, foi o que eu falei lá no início. Mas já os espíritos aí que ele citou, eles têm uma referência muito maior, eles têm, às vezes, uma visão muito maior, então eles podem construir, né, coisas muito mais belas, com muito mais grandiosidade e com muito mais facilidade, porque eles já têm essa visão clara para eles, né. E daí aqui ele fala, né, sobre os espíritos de Mozart, né, e esse Victorien Sardou. Eu não consegui resgatar aqui certinho a referência, mas pelo que eu entendi, do que eu pesquisei aqui, é, tem uma arte, né? Que isso é uma arte que até já foi bastante divulgada, e quem tem mais tempo de espiritismo talvez já tenha visto, inclusive em aulas e tudo mais, que é uma arte, é um desenho, né? Da casa de Mozart em Júpiter. É um desenho muito legal. Se o Lucas conseguir achar, eu vou pedir para ele inserir aqui, né? Colocar aqui na tela. Ou então vou tentar mandar aqui para ele, e daí pra vocês darem uma olhada na arte. Mas é um desenho muito bonito, e daí mostra como é que seria a casa de Mozart em Júpiter. E é uma casa bem, bem diferente, tem várias coisas, assim, tem vários detalhes para quem olha. Tem algumas coisas que são meio clave de sol, assim, tem alguns elementos musicais, algumas coisas que são baseadas em instrumentos musicais, então é algo bem bonito, né? E esse nome que ele citou aqui, Victoria Sadu, pelo que eu entendi, é a pessoa que fez o desenho, né? A pessoa que meio que pictografou esse de desenho, mas posso estar enganado, né? Depois verifiquem lá. Mas se você procurar Victor Sardou, Casa de Mozart no Google, você vai achar lá um site que vai te indicar para a edição da Revista Espírita, que daí tem esse desenho, né? Que foi feito em uma das sessões dele. E é bem interessante para quem tiver curiosidade aí de ver como é que era a casa de Mozart. Então, e é algo muito assim, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E olha que ele ainda está usando referências que ele adquiriu aqui na Terra, né? Então a gente ainda tem certas similaridades, a gente ainda consegue reconhecer algumas coisas, mas tem tanta coisa que a gente ainda não viu, que, nossa, a arte do outro lado, né, a arte no plano espiritual deve ser algo muito diferente, às vezes deve ser algo muito mais completo do que a gente tem aqui. Então, continuando, tem mais alguns exemplos aqui que eu separei para vocês. Daí eles falam aqui nesse trecho, aqui já é na parte primeira ainda do livro, ainda na primeira parte. Ele coloca: estou feliz por vos falar de uma arte que foi minha preocupação constante. Tende 100 vezes razão em defender a causa da arte e colocá-la em paralelo na Terra e no espaço. A arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob forma artística. No entanto, muitas coisas do plano divino não podem ser transmitidas aos homens. A arte, sob uma forma de inspiração, faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e as suas criaturas. Vós podeis perguntar: quais são os reflexos que guardamos da arte, após haver passado séries de existências em diferentes mundos? Eu vou tentar vos dizer. Em vossa terra, a arte ainda é uma coisa pouco importante, e vos contentais com isso. A arte existe em todos os domínios, no do pensamento, no da escultura, no da música. É neste último que ela se manifesta melhor e se torna-se acessível a mais cérebros. Primeiro, quando o espírito humano encarna na Terra e que traz, seja da sua vida do espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético quando chega à maturidade na sua vida terrestre. Sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra que nós chamaremos de o gosto junto ao sentido do belo. Então, aqui tem um ponto importante para a gente não se confundir, para a gente acabar não falando alguma coisa que, né, não está certo, né? Que pode estar contradizendo ao resto do livro, né? Ele coloca aqui, né, que é importante a gente fazer esse paralelo da arte, né, que a gente tem aqui na Terra com a arte no mundo espiritual, né?
e que as duas coisas se entrelaçam muito, que aqui na Terra a gente ainda não coloca a arte com tanta importância, né? A gente se contenta com isso, mas a gente não coloca com tanta importância. Então, é bem interessante, né? Você vê que a arte tem um papel muito grande, né? Você vê como se ela é a representação da beleza de Deus, né? É, ela tem várias funcionalidades. Aqui eu estou colocando muito o conceito da arte no geral, mas se vocês também quiserem, depois a gente pode falar sobre a arte na prática, aqui no dia a dia do espírita, né? Onde é que aparece mais, quais são os tipos de arte que vocês mais gostam, música, banda. A gente pode trazer aqui, fazer uma listinha de quais são as nossas bandas favoritas, quais são os nossos artistas favoritos dentro do meio espírita, né? Se vocês acharem interessante, deixem nos comentários. Mas você vê que a arte ainda tem muito espaço, porque você vê que os próprios espíritos estão falando que a gente ainda não leva com tanta importância quanto eles levam, às vezes, do outro lado, né? Então a gente ainda tem muito espaço para crescer nisso. E aí ele coloca, né? Ele coloca justamente o que eu citei, que a gente ainda por estar limitado aqui um pouco, tanto no quesito intelectual quanto no quesito material, a nossa arte também acaba se limitando um pouco, né? Então a gente ainda tem muito a crescer. E ele coloca, e daí é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Que quanto mais a gente vai evoluindo, tanto intelectualmente, né? Mas também emocionalmente, mas acredito que ele citou principalmente intelectualmente, a gente vai adquirindo um pouco mais de sensibilidade à arte, né? E acaba que a gente encontra um pouco mais o nosso gosto, o nosso tom para arte. E em outro trecho também que eu li, se eu não me engano, ele também fala algo parecido. E a gente tem que tomar cuidado para não colocar como se a arte fosse um negócio só para quem é intelectualmente desenvolvido, né? Questão de quem já está no estágio de evolução intelectual e moral maior. Não, arte é para todo mundo. A questão é que a diferença é que o gosto que a gente vai desenvolvendo é um gosto que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e quanto mais a gente se desenvolve, tanto moralmente quanto intelectualmente, e a gente vai presenciando isso tanto no plano espiritual, quantas vezes aqui mesmo no nosso planeta, a gente vai apurando esse gosto, a gente vai entendendo cada vez mais a beleza de Deus e cada vez conseguindo exprimir isso um pouco mais e um pouco melhor na nossa arte, né? É uma coisa que eu falo às vezes para as pessoas que eu conheço que não são da arte. Eu sou músico, né? Então, às vezes para uma pessoa, quando ela tá ouvindo uma música, ela tá reparando às vezes na melodia, na letra, né? Do que tá sendo falado. E, cara, eu às vezes consigo ouvir a mesma música várias vezes, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que taca uma música no loop ali e fica ouvindo ela várias vezes. Porque para mim, quando eu escuto uma música várias vezes, eu nunca tô escutando às vezes a mesma coisa. Uma hora eu tô focando na melodia, outra hora eu tô focando no baixo, na bateria, na guitarra, nos instrumentos que compõem aquela música. Então, é como se eu ouvisse várias músicas dentro de uma. E eu acho que é isso que ele quer dizer, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai apurando isso, a gente vai tendo uma sensibilidade maior para a arte, num sentido mais puro e num sentido mais até evoluída do sentido do próximo que eles têm lá no plano espiritual. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Então, não é só uma questão de que todo mundo, quando tiver uma evolução, né, maior, vai começar a ser uma pessoa que gosta de arte. Não, é uma tendência natural, mas isso não é uma coisa exclusiva, né? Então todo mundo gosta de arte, todo mundo tem essa arte. Ele até coloca que a música é uma das artes que é mais facilmente captadas pelos nossos cérebros, né? Então ele coloca lá no texto. Porque realmente, se você for pensar, é muito difícil você achar uma pessoa hoje em dia que não escuta música. Se chegar em alguém e falar, você escuta música? E a pessoa responder, não. Né, hoje em dia quase todo mundo escuta música, tá tão acessível, é algo que é culturalmente muito explorado, então é a maneira artística que a gente tem de mais fácil acesso, vamos dizer assim, né? Mas isso não quer dizer que daí só pessoas, né, que não são evoluídas, que vão ouvir música e o resto vai ver a arte, tudo não. Arte é para todo mundo e todo mundo pode fazer arte também. Não é só quem é mais evoluído também que consegue ter esse tato e essa experiência de produzir arte. A arte é um negócio para todo mundo. Eu já dei aula de violão, então eu digo, cara, qualquer um consegue aprender violão. Vai ter pessoas que vão ter um talento natural, vão, isso inclusive pode ter questões de vidas passadas. Se é uma pessoa que já teve essa experiência em outra vida, ela resgata um pouco isso nessa encarnação. Mas isso não quer dizer que você, que talvez não tenha esse talento natural, não possa aprender. É uma questão de foco, de objetivo, de realmente levar aquilo a sério, né, no sentido de treinar, né? Não no sentido de, não, vou fazer isso a minha forma de renda, não. No sentido de treinar, de se dedicar àquilo. Todo mundo pode. Mas é isso, pessoal. Tem muito mais coisa para se falar de música. A gente pode falar sobre música no dia a dia, que eu acho um tema interessantíssimo, as diferentes obras espíritas que a gente tem aí, né? Diferentes artistas. Inclusive, a gente pode chamar a gente aqui, que a gente conhece do movimento artístico aqui de Brasília, se vocês tiverem interesse. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, porque meu tempo já estourou. No próximo programa,
se Deus quiser, né, se tudo acontecer bem, já estaremos eu e Camila de volta, provavelmente ainda de casa, devido à reforma aqui do estúdio, mas vamos estar aí juntos, trazendo outros temas para vocês, e fiquem à vontade aí para recomendar temas, para comentar a respeito do que eu disse aqui hoje, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Isso é muito importante. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado aqui do meu falatório aqui. Fazer sozinho é uma experiência muito difícil, uma experiência que é a primeira vez, então perdão aí qualquer problema que tenham, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal.